Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Antes da gente começar o vídeo de hoje, tem um recado importante, né? Cara, muita gente assiste aos nossos vídeos aqui diariamente, né? Em média aí, 150, às vezes até 200 mil pessoas acompanham aqui o nosso trabalho, mas nem metade da galera que assiste tá inscrita no canal. Então eu quero, primeiro, né, convidar todo mundo que tá acompanhando esse vídeo, né? Todo mundo que ainda não tá inscrito, que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para, correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botão vermelho, se inscrever aqui no nosso canal e quem puder também compartilhar, trazer amigos e amigas vascaínas, vão ser super bem-vindos, né? Aqui o intuito do canal é informar o torcedor, dar opinião e conseguir, né, montar uma comunidade vascaína para o pessoal trocar ideia, conversar, fazer amizade, né, que é o mais importante, né, que é o nosso amor em comum, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas enfim, vídeo de hoje, vamos falar bastante sobre a viagem de Alexandre Matos para os Estados Unidos. Ele já está lá para poder, né, ter reuniões muito importantes com os executivos da 77 Partners aí, visando, né, as contratações, visando, né, mostrar o projeto que o Matos tem para o Vasco aí nos próximos 2 anos. Vamos falar também sobre uma polêmica envolvendo o jornalista Vene Casagrande, que ontem, lá no seu Twitter, fez uma declaração polêmica que deixou os torcedores do Vasco muito irritados. Então vou falar um pouquinho sobre isso, vou dar a minha opinião sobre o que o Vene trouxe aí, né, falando que o Vasco não vem forte nessa janela de transferências, e também vamos fazer aquele resumão referente aí aos nomes que vêm sendo cogitados, especulados, né, goleiros, volantes, zagueiros, atacantes, meias também, né, muitos nomes aí nesse momento tendo aí os seus nomes vinculados ao nosso clube. Então a gente vai fazer aquele resumão, jogador por jogador, explicar qual é a situação de cada um deles. Então, primeiramente, convidar todo mundo a assistir o vídeo até o final, pedir também a colaboração, né, a ajuda de vocês, deixando aquele joinha, né, deixando aquele like no nosso vídeo. Quero ver se aí nesse vídeo de hoje a gente consegue bater a marca aí de 20 mil likes, que seria um recorde aqui para o nosso canal. Então vamos chegar junto, né, vamos sentar o dedo no joinha lá embaixo. E como eu falei no comecinho, se você ainda não está inscrito no canal, vem fazer parte da nossa família, se inscreva aí, né, a gente está perto de bater a marca de 470 mil vascaínos aqui no YouTube, então venha se juntar à nossa família por aqui também, beleza? E antes de iniciar o vídeo, lembrar, rapaziada, que o Campeonato Mundial de Clubes tá pegando fogo. Ontem, né, o Fluminense conseguiu vencer, chegou na final. Hoje tem aí a outra semifinal, né, entre o Manchester City pegando um outro clube, acho que do Japão, né, e a final que vai acontecer na sexta-feira. E a gente, como sempre, tá fazendo a nossa fezinha lá na BetWinner, né? Ontem acabei não me dando bem, que eu botei lá meu palpite na derrota do Fluminense, mas vou continuar botando meu palpite na derrota do Fluminense. Acho que vai ser vice-campeão e vou botar todas as minhas fichas no Manchester City aí nessa sexta-feira. E para você que quiser fazer a mesma coisa que eu, botar uma grana no bolso, se divertir lá na BetWinner, corre no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clica no link, né, para te redirecionar ao site da BetWinner. E lembrando que todo mundo que se cadastrar usando o código promocional Mário910, Mário910, ganha um bônus promocional que vai até R$910 e ainda participa todo domingo de um sorteio aí de R$5.000 e uma camisa oficial, cada um, né? 5 vencedores, cada um levando uma camisa oficial, do Gigante da Colina para casa. Pode ser essa daqui, pode ser aí camisa de goleiro, não importa. Então corre lá no primeiro comentário fixado, faça seu cadastro para garantir a sua participação. Beleza? Bora começar o vídeo falando de polêmica, tá? Vou começar o vídeo já falando sobre essa situação envolvendo o nome do jornalista Vene Casagrande, né? Ele que é um setorista, um jornalista que trabalha pro SBT, lá junto com o Pedrosa, né? E ele cobre o Flamengo, ele nem cobre o Vasco, né? Mas ontem resolveu dar pitaco, resolveu aí se envolver nos assuntos de Vasco da Gama e do nada soltou lá no Twitter dele, né? Falando que nessa janela de transferências o Vasco não irá fazer grandes contratações, né? O Vene falou que a 777, que a diretoria do Vasco entendeu que não é o momento de vir forte, né? De competir aí com clubes por grandes contratações. Mas há uma semana atrás, né? Exatos 7 dias atrás, o nosso CEO, o Lúcio Barbosa, né? Quem não sabe o que é CEO, ele é como se fosse o presidente da SAF do Vasco, né? O Lúcio Barbosa. Ele deu uma entrevista coletiva logo após o acesso do Vasco. Nessa entrevista coletiva ele demitiu o Paulo Brax, demitiu o Abel Braga e, cara, ele foi incisivo, ele foi categórico e ele mesmo falou, não sou eu, Mário Coelho, que tá falando, não. Foi o Lúcio Barbosa, CEO da Vasco SAF, ele falou, o Vasco vai fazer investimentos
pesados agora nesse final de ano em contratações, em montagem de elenco. O Vasco não vem para ser figurante, o Vasco vem para ser protagonista, para brigar de igual para igual com todo e qualquer clube em 2024, brigando aí no topo da tabela. Então, ou o Vene Casagrande inventou essa notícia, ou o Lúcio Barbosa está mentindo para o torcedor. Eu, como vascaíno, eu como um cara que respeita o trabalho do Lúcio Barbosa, eu prefiro acreditar no Lúcio Barbosa. Eu prefiro acreditar que o Vene Casagrande teve uma fonte furada, que a pessoa que passou isso aí para ele ou tá de sacanagem ou tá querendo causar tumulto dentro do nosso clube. Não é possível que há uma semana atrás o cara que é o manda-chuva, que é o que manda dentro do futebol do Vasco, deu uma entrevista passando para o torcedor confiança, expectativa positiva, a certeza que teremos grandes investimentos, e uma semana depois, um jornalista que cobre o Flamengo, não o Vasco, traz uma notícia dessa. Eu acho que isso aí, sinceramente, é coisa para tumultuar o ambiente, para fazer com que o torcedor do Vasco se volte contra o clube, como já aconteceu diversas vezes com a Globo, com, enfim, outros canais de televisão, tentando tumultuar o ambiente do Vasco hoje, que é muito bom, com grandes profissionais. E, mais uma vez, falo aqui e repito, será que o Alexandre Matos teria aceitado o desafio de vir para o Vasco, sabendo que não teria grandes investimentos? Será que o Ramon Dias e o Emiliano Dias renovariam um contrato com o Vasco por mais 2 anos, sabendo que não teriam grandes investimentos? Então, mais uma vez, eu acho que é notícia furada. Acredito que é notícia para tumultuar o Vasco e, mais uma vez, prefiro acreditar na palavra do Lúcio Barbosa. Mas, enfim, vamos seguir o vídeo aqui, porque tem muita coisa importante aí, muito mais importante que essa notícia aí de flamenguista, que é Alexandre Matos está nos Estados Unidos. Ontem à noite tivemos a confirmação que o nosso executivo pegou um avião, foi para os Estados Unidos, deve ficar lá de 2 a 4 dias, não sabemos exatamente a quantidade de tempo que ele vai ficar por lá, e uma viagem programada para poder sanar todos os problemas ali de comunicação. Ano passado o Paulo Brax tinha muita dificuldade, né? Dizia o Paulo Brax que ele tinha dificuldade de acertar contratações porque não tinha liberação da 777 em alguns momentos. Então acho que o Alexandre Matos foi para lá, primeiro, para poder colocar tudo em ordem, para saber, qual é o meu orçamento, quanto que eu tenho para gastar nessa primeira janela, na segunda janela do meio do ano. E, cara, como que a gente faz para agilizar os processos, para não ter que ficar toda vez mandando o jogador para vocês, esperando 2, 3, 4 dias para poder acertar uma contratação. Então, muito inteligente por parte do Alexandre Matos fazer isso, algo que o Paulo Brax não fez, não teve coragem de fazer. Parabéns para o Alexandre Matos, né? E também já está lá com a lista de reforços do Ramon Dias. Já foi para os Estados Unidos ali com 5, 10, 15, 20 jogadores para poder pegar a caneta e assinar. Tá liberado. Esse aqui não vai dar para liberar. Esse outro aqui, vamos negociar um empréstimo. Então, é notícia muito boa, porque vai agilizar os processos de agora para frente e com certeza, né, vai agilizar já as contratações para essa janela de transferências. E falando nisso, né, ficaram no Rio de Janeiro o Emiliano Dias e o Rodrigo Pelaipe, né? O Ramon tá de férias na Argentina, mas trabalhando remotamente, né, fazendo reuniões ali pelo computador, pela internet. Então esses três aí seguem trabalhando de forma intensa. Ainda hoje teremos uma reunião dos Estados Unidos, né, com o Alexandre Matos, com a presença lá dos executivos da 777, envolvendo também toda essa cúpula do futebol, o Lúcio Barbosa, o Ramon Dias ali, para definir ali alvos prioritários, né? Quem são ali os primeiros jogadores que o Vasco vai tentar contratar e reforçar para a janela do ano que vem. E agora já vamos fazer esse resumão, né? Já vamos falar um pouco aí sobre os jogadores que estão tendo seus nomes especulados, vinculados ao Vasco, quem tá mais próximo, quem tá mais distante, né? Então vamos fazer uma ordem aqui de campo, né? Começando lá de trás e indo até na frente. No gol, tem as situações aí do Ivan e também do Rolls, né? O Ivan interessa ao Santos, o Corinthians aí tá disposto a negociar o Ivan com o Santos, que pretende aí contratar o goleiro. Então o Vasco aí, uma situação complicada em relação a isso. E ontem tivemos a informação que o Vitória da Bahia teria interesse na contratação do Rolls, que é o terceiro goleiro do Vasco. Se o Vasco perder os dois, vai ter que ir ao mercado trazer mais um, para ser o reserva do Léo Jardim. Se o Vasco perder um ou outro aí, talvez o que sobrar fique na reserva, né? E o goleiro do Sub-20, o Less, possa ser aí o terceiro reserva para a temporada de 2023. Passando agora para o sistema de zaga, que hoje, segundo informações, seria uma das prioridades máximas do Ramon Dias. O Vasco segue conversando com o Júnior Alonso, apesar do Vene falar que não. Eu tenho sim a informação que o Vasco segue em conversas com o empresário e com o jogador, ainda não tem nada melado, não tem nada certo se o jogador irá ou não continuar na Rússia. A situação do Kusevich, do Curitiba, realmente
tem uma conversa, tem uma negociação, mas ainda não foi fechada, né? Até porque existem outras possibilidades de mercado e, inclusive, ontem à noite, né, tivemos outros 2 jogadores aí sendo oferecidos ao Vasco da Gama, né? Outros 2 jogadores ali que tiveram seus nomes vinculados ao Vasco. Um que é argentino, atual campeão mundial pela Argentina na última Copa do Mundo, jogador do Real Betis da Espanha, que é o Germán de Zela, eu acho que é o sobrenome dele, né? Um jogador de 32 anos, parece que ele quer voltar aqui para a região sul-americana, né? Um jogador que é capitão do Betis. Me estranhou um pouco essa notícia que foi trazida pelo Emerson Rocha, né? Porque é um jogador que é titular, capitão, não perdeu nenhuma partida na temporada, muito valorizado, mas o Emerson falou que ele quer voltar aqui para a região dele, né, para a região sul-americana, e o Brasil hoje, como é o país com mais questão financeira estável, poderia estar repatriando o jogador. Se realmente for oferecido, eu acho que seria um ótimo jogador para ser contratado, experiente, vitorioso, é um jogador que ainda tem muito pela frente, né? Só tem 32 anos, mas envolveria uma compra, né? O Vasco teria que colocar ali na mesa em cerca de 2, 3 milhões de euros para tirar o jogador do Real Betis. E o outro que é o Mateu Carabarral. Sobrenome Carabarral assusta um pouco, né? Depois do que a gente teve aí daquele atleta vindo do Santos. Mas é um zagueiro lá do Independente Del Valle, né? Um bom jogador, jovem, muito alto, promissor ainda, né? Não tá totalmente estabelecido, mas um jogador que poderia, né, ser um bom reserva. Não acho que chegaria para ser titular. Passando agora para o setor ali de meio de campo, né? Primeiro vamos falar sobre volante. Ontem, o volante Fernando, né, que vem tendo seu nome especulado aí, sondado pelo Vasco, fez ali a sinalização de rescindir, de romper o contrato com o Sevilha. Então, realmente, ele está saindo da Espanha, quer voltar para o Brasil. Inclusive, o Cruzeiro já teria formalizado uma proposta ali pela contratação do jogador. Mas tem um porém nessa história. O Fernando, ele quer jogar no Vasco. O Fernando é vascaíno, doente, torcedor, apaixonado pelo Vasco. E o sonho dele é jogar no Brasil com a camisa do Vasco. Então, nesse momento aí, parece que o Alexandre Matos deve ter uma conversa para entender qual foi a proposta do Cruzeiro, se o Cruzeiro aí vai oferecer valores astronômicos e se o Vasco aí pode atravessar ou não essa negociação. Outra situação é do Souza, né? O Souza que segue treinando no Rio de Janeiro, segue ali treinando no centro de treinamento de Moacir Barbosa e agora ele aguarda o retorno do Alexandre Matos lá dos Estados Unidos para ter essa conversa, ter essa reunião e aí poder selar esse acordo aí de forma provisória com o Vasco até o final do Carioca e quem sabe, né, estendendo o contrato até o final do ano, caso consiga agradar ao Ramon Dias. Passando para o setor de meio de campo, situação do Scarpa está complicada, o jogador está sofrendo assédio de muitos clubes, Flamengo entrou na negociação, Fluminense, Atlético Mineiro, Internacional e o Vasco tá sondando, tá olhando de fora qual é a movimentação, quanto que o Scarpa quer receber. E mais uma vez eu volto a repetir aqui, o Scarpa é um investimento de alto risco, um jogador que vai ter que ser comprado por cerca de 40 milhões de reais, não vai vir de graça, não tá em término de contrato, e o salário do Scarpa hoje lá na Europa é cerca de 2 milhões de reais por mês, ou seja, somando a compra do jogador mais o salário do atleta por uma temporada, a gente está falando de um investimento que beira 100 milhões de reais. Então, realmente muito alto o investimento, um jogador que está lesionado, está com problema no ombro direito e tem mais, vive um péssimo momento há 2 anos. Não é titular, não vem jogando, não vem sendo utilizado. Então, para mim, apesar de acreditar que o Scarpa pode se recuperar, pode ser um grande jogador novamente no Brasil, ainda é um investimento que pode dar errado. Pode chegar aqui e não jogar nada. E você jogar 100 milhões de reais na lata do lixo. Então a gente tem que analisar tudo isso, né? Outros meias atacantes aí estão sendo, né, sondados, jogadores aqui do futebol brasileiro, do futebol argentino, uruguaio, jogadores que estão lá nos Emirados Árabes e também atletas em término de contrato lá no futebol europeu. E agora chegando no setor de ataque, porque ontem mais um jogador foi também oferecido ao Vasco, um atacante uruguaio de apenas 20 anos, né, que faz parte da seleção uruguaia sub-20, né, uma grata surpresa, né, que acabou indo muito bem nesse último ano, vestindo a camisa do Liverpool lá do Uruguai, titular, como eu falei, 20 anos, pode jogar tanto como centroavante, né, ali onde joga o Verratti, né, poderia ser uma sombra para o Verratti, mas também pode atuar pelos lados de campo. Então, nesse momento, como eu falei, muita coisa acontecendo, as definições de verdade, assinatura de contrato aí, compra de jogador, jogador chegando por empréstimo, jogador sendo vendido do Vasco, saindo por empréstimo, devem acontecer assim que o Alexandre Matos retornar dos Estados Unidos, né? Assim que ele conseguir sanar
todos os assuntos com a 777 para ele dar sequência ao trabalho dele sem ter que pensar aí em ter que pegar aprovação, em ter que passar pelo crivo da empresa americana aí nesse período de contratações. Então, muito motivado, muito feliz com tudo que está acontecendo, propostas, negociações, e agora é aguardar, ter um pouquinho de paciência, porque a coisa vai acontecer. E você que está reclamando, bota a mão na consciência. O cara chegou tem uma semana. Ano passado, o Paulo Brax demorou mais de um mês para contratar, e quando contratou, a gente lembra, né? Só trouxe fumo pro Vasco, só trouxe coisa ruim, tanto é que a gente brigou para não cair até o final da temporada. Então põe a mão na consciência, fique contente aí com o que tá acontecendo no Vasco, porque muita coisa boa tá por vir, né? Muitas mudanças positivas vão acontecer no decorrer aí dessa próxima temporada. Beleza? Então, ó, não esquece, se inscreve no canal lá embaixo, deixa o like no vídeo e hoje, 4 da tarde, estamos de volta com a nossa segunda edição para vocês aqui no canal. Um abraço, tamo junto!